Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Lucas, capítulo 4, versículo 22. Vamos à leitura do texto, em nome do Senhor Jesus. Todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E Jesus lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cure a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E continuou Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, admirando-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém, Jesus? Amém. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Amém. Quem crê nela dá glória a Jesus? Amém. Posso se assentar, Deus abençoe todos vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Estudo obrigatório da palavra de Deus, que obriga o indivíduo que pega a Bíblia Sagrada para ler, compreender e entender que Jesus ele não é um acontecimento feito num tempo, numa parte de um tempo, ele é todo o tempo. Tá? Quem pega a palavra de Deus para ler, obrigatoriamente, na leitura, ele cai num sistema de compreensão de que Jesus ele é a plenitude do tempo de Deus, ou seja, o tempo que Deus aceitou, nomeou, determinou que Ele quer que todo homem que exista nessa terra, viva, venha participar. Jesus é a superioridade de todo acontecimento que a Bíblia registra ou narra dentro da história. É o fato mais importante, mais absoluto, mais completo, mais perfeito, mais relacionado, íntimo, procedente de Deus. Supera qualquer personagem ou acontecimento feito com personagens de fé. Vemos os homens pregando mais sobre Moisés do que sobre Jesus. Vemos eles falando mais sobre o Monte Sinai, o Mar Vermelho que se abriu, do que o fato da cruz. E quando eles fazem isso, eles desprezam o tempo aceitável de Deus. Tempo aceitável de Deus que os profetas preveram, profetizaram, mas não participaram. Sonharam estar vendo isso se cumprir, mas não viram. Nós somos os privilegiados disso. Então tudo que se resume na história de Deus, ou na sua salvação com o homem, Jesus é a coisa mais importante que Deus queria que todos soubessem ou participassem. Porque não se trata de um acontecimento isolado, de uma coisa comum.
mas um divisor de águas, cujo Deus, por intermédio do fato da cruz e do seu Filho, determina aos homens agora qual o caminho que os salvará da sua ira e da sua condenação. Amados, nós não estamos aqui para voltar para o Monte Sinai. Se tivermos que nos dirigir para algum fato histórico importante de Deus para com os homens, vai ser lá onde o Filho dele foi imolado, sacrificado, entregue nas mãos daqueles que o odiavam, para a nossa salvação. Se nós queremos algum início com Deus, ou queremos resgatar alguma coisa relacionada à fé, será com Ele, Rei, Pastor, Senhor das nossas vidas, Bispo das nossas almas. Mas infelizmente tem pessoas que ficam à mercê de histórias contadas, vivem de migalhas e de ciscos dentro da história, porque não querem cair no fator mais importante que Deus revelou, que Ele publicou, que Ele manifestou. E a igreja existe para isso, amados, para trazer à tona, no coração dos homens, os fatos da salvação de Deus que foram revelados de maneira perfeita em um homem só. Se o teu olhar está distante, diz que eu estou falando aqui, então volte ele para cá. Não sei quem é a tua celebridade, não sei quem é a tua referência, não sei o que você ama mais, ou em busca do que você está. Eu sei o que Deus revelou, eu sei o que Ele quer de nós, e a Bíblia sabe dizer aonde esse Deus está, e aonde Ele opera, e aonde Ele tem operado, e aonde Ele tem se manifestado. E se tem alguém amíngua, perdido, desiludido, frustrado, decepcionado com Deus, se decepcione com você. Porque um pai que doa um filho pela salvação da humanidade, não pode virar as costas para trás. Se no teu mundo Deus não habita, no meu Ele opera. E a Bíblia é isso, é um manual de escritos, de documentos verídicos, de pessoas que aprenderam o caminho do sucesso da fé, que atenderam as orientações que partem de Deus por intermédio dos profetas, ou então do seu próprio Filho, ou então dos apóstolos que o seu Filho Jesus ungiu e consagrou, para praticar isso, e não ter como resposta a frustração, a decepção, como muitos estão tendo agora, mas a comprovação de um Deus que fala, de um Deus que cumpre as suas promessas, e que tem vontade também. Com o Evangelho também, e é o que nós vamos ouvir hoje, traz também inúmeros documentos e registros de pessoas que buscaram e não encontraram, ouviram e viram, mas não entenderam nada. Não porque Deus não se manifestou para elas, mas porque elas não ouviram e viram com o coração aberto. Não estavam dispostas. Eu não sei qual que é o teu sofrimento, a tua dor, a tua história, o teu trauma, a tua insistência, a tua luta, a tua guerra. Eu sei do que Deus quer. Eu sei o que Ele quer de nós. É o que eu vou te pregar aqui agora. Por que será que Deus permite que o seu filho desça à terra por intermédio da virgem que o despojou? Para ter experiências com um povo ignorante que tinha tudo para poder recebê-lo dentro das melhores qualificações espirituais, e não o fizeram. Por que Deus permitiu que Israel tivesse autonomia e direito de escolha para matar e crucificar o próprio Filho de Deus que veio salvá-los? Salvação essa que nós estamos participando agora também. O que fez esse povo estar fora do tempo que Deus revelou, que era favorável a eles? São
revelações que a história traz e que, de certa forma, refletem aqui a nossa situação nos dias de hoje. E eu quero começar por esse ponto aqui. O que teria um homem o direito de falar para o próprio Deus: quem precisa de cura é você? Que direito teriam os pecadores aqui na terra para querer ensinar a Deus como ele tem que administrar o seu plano de salvação, como tem que se comportar diante da modernidade e dos processos da transformação? A mesma estupidez e a burrice que os judeus fizeram com o Messias, que se fez Jesus, essa sociedade está fazendo agora com o Evangelho. Estão querendo colocar Deus na cadeira do ensino, para dar a ele lições e disciplinas de como ele tem que se comportar diante do mundo moderno. E sabe, filho, eu não vejo Deus se sentando numa cadeira como eu e você aqui nessa noite, para ouvir do pecador como ele tem que ser. Se Deus é Deus, amados, todo esse cenário de potência, de desenvolvimento, de poder humano que nós estamos vendo aí fora, que chegam ao absurdo de desacatar e desafiar o próprio Deus, tudo isso aí vai ser desmontado num só dia, quando Deus vier para se vingar no tempo que Ele estabeleceu. Mas o fato é que todo culto, todo dia, eu como pastor, e isso aqui como igreja, nós lidamos com pessoas que querem entrar aqui e dizer ao Evangelho, a palavra de Deus, o que ela está errada em comunicar, ou ensinar essas pessoas de hoje o que é certo e o que é errado. Se Deus é Deus, não daria a Ele a voz ativa sobre nós, o poder sobre nós? Não vejo Deus sentando numa sala de bate-papo para perguntar a você qual a tua opinião. Não vejo Jesus sentado numa sala de bate-papo ou na mesa redonda para perguntar para os filósofos, ou então os cientistas da visão social, o que eles pensam, o que eles querem, qual a opinião deles. Quando Deus fala, é assim diz o Senhor. Quando Deus fala, é o que falou a Moisés: eu sou o que sou. Então o que Jesus na verdade diz lá em versículo 23, médico, cure a ti mesmo, é um provérbio de rejeição que nós vamos entender aqui. No texto de João 18:36, Jesus deixa claro que ele não era o Messias judaico terreno, que ele não veio para reinar na terra, mas nos homens. Fato esse que fez com os judeus se enfurecessem com ele. Amém ou não? Por favor, filho, vai pregar isso para eles, que o Messias, o Salvador, rejeitou a monarquia. José foi para lá, mas ele não. O reino dele se estabelece no homem crente. Ele não precisa de palácio para ser rei, nem do sistema para reinar, mas das pessoas que creem nele. Fato esse que fizeram os judeus ficarem furiosos com ele, de que ele não veio governar, reinar sobre a bandeira judaica. Segundo ponto, fator esse que fez o judaísmo e Israel, naquele dia, rejeitar Jesus como Messias, o fato da sua afirmação, dele estar designado, particularmente associado com a morte expiatória e o sofrimento pelo pecador, se identificando com a humanidade culpada. Texto esse de Lucas 19:10, que você vai ler para mim em voz alta, em nome do Senhor Jesus. Pode ler em voz alta. Lucas 19:10, leia. Amém, Jesus, fala de novo. Ele se associando, se identificando com quem? Sem bandeira, sem pátria, sem nacionalidade, com aqueles que estavam perdidos, com aqueles que eram pecadores. Outro fator que fez com que esses homens ficassem mais ainda enfurecidos com eles, de saber que o Salvador estava ali, não por intermédio de genealogias, famílias, culturas, religiões, histórias, nação, pátria ou coisa parecida,
mas se associando com aqueles que estavam perdidos. Eu vim por causa do perdido, anota aí. Eu vim por causa daquele que se perdeu. Eu não sei porque Deus está mandando dizer isso aqui para você. Mas se existe algum lugar nessa terra, se Deus fosse habitar, conviver, se relacionar, não seria em Jerusalém e em Israel. Mas num outro lugar que eu vou te dizer qual daqui a pouco. Para você que tem esse conceito de que Deus habita no metro quadrado, ou empreendimentos humanos, ou templos construídos, tão igual conceito como este dos judeus, que Deus habita até hoje lá em Israel. Não é a opinião e a ideia que a palavra de Deus educa, ensina. Se Deus tiver que estar em algum lugar, a sua preferência, a sua referência não é terra, não é patrimônio, como o catolicismo a vida toda pregou. Os seus símbolos sagrados, como se isso trouxesse Deus mais próximo dos homens. Você vai aprender onde Deus está hoje. O que faz ele se mover em prol das pessoas, em prol das suas necessidades, responder às suas orações. Não é para o templo que elas estão orando, e não é por causa que elas moram numa cidade especial e histórica para a Bíblia Sagrada. Mesma estupidez e mesma religiosidade que faz os pastores fecharem hoje uma viagem para Israel com pessoas que têm dinheiro para pagar para serem batizadas no Rio Jordão, como se a água de lá fosse diferente da daqui. E fretam aviões e navios para levar gente burra para lá, ignorante para lá, porque não querem ler o que Jesus pregou. Se alguém vai fretar alguma coisa hoje aqui, vai ser essa igreja para trazer os corações mais perto de Cristo por outros valores, não por esses que as pessoas estão se matando, estão cometendo sacrifícios estúpidos com a fé, de querer exatamente dar a Deus um chão, 1 metro quadrado na terra, onde, como se ele tivesse essa preferência geográfica. Israel traz história, não traz Deus. Traz à tona uma história, não a revelação e a manifestação dele. E outro ponto importante, Lucas 17, versículo 20 e versículo 21. Aí é que estoura mesmo a paciência dos judeus em relação a ele. Dele dizer que o reino de Deus é o reino dos céus. Fala, o reino de Deus é o reino dos céus. O reino de Deus é o reino dos céus. Texto de Lucas 17, verso 20 e verso 21, leia em voz alta, por favor, em nome de Jesus. E que se o reino de Deus um dia fosse conhecido por eles, seria o amontoado de todos esses valores que Jesus estava pregando que eles deveriam obedecer. Quando os judeus souberam que o reino que Jesus estava anunciando não tinha conceito materialista, patrimônio, não tinha riqueza material, mas que o reino de Deus era Ele, e que a soberania de Deus se manifestaria por intermédio do seu Filho, pela palavra que Ele ia pregar, pelas curas que Ele ia realizar, pelos ensinamentos que Ele ia dar, pela redenção que Ele estava trazendo aos homens pecadores. O que pensaram os materialistas judeus? Ele não serve para reinar sobre nós, porque eles esperavam por um Salvador e um Messias que viesse reinar sobre Israel num estado soberano, emanente, para destruir as terras pagãs
e os inimigos dos judeus. Quando Jesus falou, eu não estou aqui para guerra política, nem para guerra econômica, nem para estabelecer um Estado de Israel, mas vim pelo pecador e pelo que está perdido, vim por aquele que está perdido e por aquele que pecou, por aquele que precisa se arrepender. Estou relacionado, identificado com ele. Ele não serve para reinar sobre nós. Aí vem o dito do provérbio da rejeição. Então, médico, vai se curar. Porque nada do que você está propondo aqui para nós agora corresponde à nossa perspectiva, como Israel, ou como judeu, ou como linhagem histórica procedente da aliança que Deus fez por intermédio de Abraão, para você poder entender melhor aqui. Nós não queremos que você reine sobre nós. Você é pobre, não é bonito, e se a riqueza que você traz para nós é o poder de Deus, é a palavra, é a instrução, vem em formato de instrução, de coisas celestiais, nós não queremos. Nós queremos a riqueza daqui, o poder daqui. Para quem não entendeu o motivo da crucificação, está aí uma notificação e uma orientação para você que está participando aqui desse culto hoje. Para eles, ao ponto de chegarem a dizer, ou então quererem dizer a Jesus, vai se orientar, vai se tratar. E lá em Mateus 10, verso 12 e verso 13, está lá Jesus falando exatamente para eles o que eles tinham vontade, na verdade, de matá-lo. Mateus 10, verso 12 e verso 13, leia em voz alta, em nome do Senhor Jesus. Pode ler. Amém, Jesus? Texto de Mateus 10, verso 12, verso 13. Então, pastor, eu errei para os irmãos aí. Eu vou consertar já, meu filho. Fica sossegado aí que está tudo certo. O pastor de vez em quando eu dou essas rabiadas assim. Mas Deus tem misericórdia da minha vida, né, Senac? Tem ou não tem? Tem, filho. Mateus 9, verso 12 e verso 13. Tá? Agora você vai ler certo. Pode ler. Amém? Amém? Então agora você tem aí, da parte de Deus, da parte do Evangelho, o motivo de muita gente hoje, inclusive, ficar de fora da dispensação, da graça, da misericórdia do nosso Senhor. Porque eles vêm em busca de perspectivas e respostas que Deus não quer dar agora. Ele quer o que Ele quer, não o que nós queremos. A crucificação é mais ou menos isso. Deus manda algo para você que não te agrada. E porque não te agradou e não corresponde à tua vontade, o que você faz? Você descarta e manda crucificar. Isso acontece até o dia de hoje na experiência da fé. É assim como as pessoas estão lidando com o Evangelho. O que Deus está me propondo agora, o que essa igreja está pregando agora, biblicamente falando, não corresponde, não se encaixa naquilo que eu estou precisando agora. Ele pensa que ele tem esse direito de pegar, descartar, jogar de lado e continuar a vida dele. Mas é o que vai condenar ele lá na frente. Porque é um tempo que Deus estabeleceu para ele viver, que vai salvar ele. Então aquilo que Jesus é, ou aquilo que ele ensina, segundo o Evangelho, não pode ser rejeitado por ninguém. Porque qualquer rejeição, qualquer abandono, já configura condenação. Deus não deu o seu Filho na terra para que as pessoas ficassem exatamente transformando ele ou o que ele ensinou, como já falei aqui, num propósito de debate. Ficar dividindo o que mais interessa e jogar no lixo aquilo que não interessa. Porque tudo aquilo que ele revelou, representou, operou, relaciona, está ligado com uma necessidade nossa. De todos nós, de toda a humanidade, desde Adão para cá.
Só que os judeus, por terem mais condições até de entender e compreender quem era ele, eles pensaram que tinham, pelo livre-arbítrio, o direito de dizer ao próprio Deus, de que ele reformulasse os conceitos dele de salvação, de que ele fosse se tratar, se instruir melhor, porque aquele tempo que Israel estava vivendo, não era o tempo que ele estava anunciando. O progresso que Israel tentava ali naquele momento viver com o mundo, eles não quiseram que Jesus participasse. Então solta o bandido e crucifica aquele que é conhecido por Jesus. Porque nada do que ele traz para nós nos interessa. Versão essa que eu já ouvi pela boca de muita gente: a Bíblia é defasada, a Bíblia é antiquada, o que ela ensina não corresponde aos processos e ao tempo moderno em que estamos. Isso é opinião e conceito de muita gente hoje lá fora, de que a Bíblia não serve mais para orientar e instruir a sociedade, porque o que ela está vivendo agora não condiz com o tempo em que ela foi escrita. E meus senhores, eles não estão jogando para trás um livro, eles estão jogando para trás um Deus que operou salvação antes deles existirem, e que vem passando por gerações e gerações, para trazer um filho impecável pela salvação deles, que desse a eles o que eles não tinham, justiça, que dessem a nós o que nós não tínhamos, justiça. Para hoje, mandarmos, depois de tudo que ele sofreu por nós lá na cruz, mandamos ele sentar aqui no banco para se orientar, pois os seus ensinos e a sua palavra não servem para nós hoje. Você é esse cara que diz para Deus ir se tratar, amigão? Você é o cara que fala para Deus ir se tratar, pois as suas palavras são insanas, irresponsáveis, não servem para administrar a sua vida nesse mundo, são impróprias. Você é parecido com eles. Então Jesus começa a tratar com profundidade aqueles que Deus, na verdade, tem vontade de manifestar a sua bondade. Primeiro ele faz questão de dizer o porquê Israel não participou. E lá atrás na história ele vai e ressuscita dois pontos aqui importantes que eu quero também trabalhar com você. A primeira coisa que o Senhor Jesus ele vai lá no versículo 25 e ressuscita na história, para você ver como Deus não muda. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Lucas 4, versículo 25, para quem não está acompanhando a gente. Amém? Amém, Jesus? Amém. Amém. E de quem Jesus ele fala aí? Do texto de 1 Reis, capítulo 17, 9, de um acontecimento que está lá atrás na história, inserida também na experiência dos judeus, e que Jesus traz à tona uma mulher que não era judia, que não era de Israel, que não era hebreia, seja como for, não tinha nenhum vínculo com Israel, mas que Deus se compadeceu e teve misericórdia dela. E por que Deus teve misericórdia e se compadeceu dela, e das outras viúvas que estavam em Israel, não? É uma coisa que nós temos que pensar. O profeta Elias é direcionado pelo Espírito Santo a ir à casa dessa mulher, e é recebido por ela de maneira que Israel não recebia os profetas. Quem estuda a Bíblia aqui sabe que Elias estava correndo exatamente de ameaças de morte que estavam sendo produzidas pelo Estado de Israel naquela época, inclusive por Jezabel, que era a mentora dessa perseguição. Quando ele chega na casa dessa estrangeira, que não tinha nada a ver com a bandeira israelita, a estrangeira sabia que ele era um profeta, e profeta do Deus vivo de Israel, e o recebe de uma forma
que Israel não receberia. Com renúncia, com devoção, com amor, com serviço, e refugia o profeta no tempo mais difícil da sua missão, do seu ministério, que era a perseguição. E lá no final, essa mulher começa a ter experiências com Deus, como resposta pelo que ela fez pelo homem de Deus, que foi o livramento do filho que tinha morrido, que Deus fez ressuscitar pela oração de Elias, e a prosperidade das suas finanças, da qual ela só tinha mais um bocado para viver em um dia só, cujo comeria num dia e morreria no outro, segundo os relatos históricos aqui. Mas porque o profeta foi recebido e hospedado na sua casa, ela obteve experiências maravilhosas com Deus a nível de providência e salvação. Ela representou uma qualidade ali que Israel não tinha. E para você ver que título de servo de Deus, isso aí qualquer um pode ter. Título de nação de Deus, qualquer um pode ter. Mas atitude de servo, caráter de servo, correspondência de servo de Deus, isso são poucos que têm. Jesus ele vai e pega um outro acontecimento no Antigo Testamento de 2 Reis capítulo 5, versículo 1, 19, mas aí no Evangelho está no versículo 27. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E lá no texto de 2 Reis capítulo 5, versículo 1, versículo 19, revela a história que Jesus está contando aqui, acerca de Naamã, sírio, comandante de um exército poderoso, que tinha lepra, mas era estrangeiro. Mas porque uma israelita havia dito para ele acerca do Deus de Israel, esse homem ficou encantado e foi à procura de Eliseu. Testifica, cenáculo. Amém ou não? Amém. E este homem, quando vai até Eliseu, à procura de ser sarado pela sua lepra, da sua lepra, aliás, pelo Deus poderoso de Israel, ele espera ser recebido pelo profeta com condolências e honras. E quando ele chega lá, o profeta não recebe assim, e trata este homem como uma pessoa comum. Ele fica enfurecido, bravo, mas fica para ouvir o que o profeta tinha para dizer a ele. E o profeta pede para eles mergulhar 7 vezes no rio mais podre de Israel. É aí que ele fica mais bravo ainda. E diz para quem estava com ele: não há rios melhores e mais adequados para a gente mergulhar aqui, para ser curado, do que esse rio podre. Daí quem estava com ele diz a ele: mas se Deus te disse isso, se Deus te falasse pessoalmente aqui, não é o que você faria? Ele vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, como o profeta havia falado, e é curado. Agora eu estou contando isso para vocês aqui, exatamente pela seguinte questão. Jesus tratando ali com aqueles homens, a preferência de Deus, aonde Ele está e com quem Ele se compadece. Quem são essas pessoas que Deus ele tem vontade, que Ele tem desejo de compartilhar a sua bondade. Novamente Ele quebrando a regra cultural de que Deus fala por intermédio de instituição e bandeira nacional. Novamente Jesus determinando que tinha tudo isso lá em Israel, inclusive a necessidade também, mas ele foi ter preferência pelos estrangeiros e não honrou o seu próprio povo. Por quê? Porque ele não fala porque é o povo, ele fala porque há qualidades aí que lhe atrai. Ele vem atrás de um coração, de um sentimento, de um desejo que as outras viúvas e os outros leprosos não tinham, mas que aqueles que estavam fora de Israel tinham o que ele queria. São sentimentos e desejos que o Evangelho prega e manda você investir, porque são experiências
nossas aqui, dentro da nossa realidade humana, que faz Jesus se sentir importante na nossa história. Que não traz à tona a história de um povo, de uma nação abençoada, santificada, ou então a história de um pobre, de um miserável, de um doente, de um flagelado, não. Mas de alguém que, se Deus mandar um profeta na porta da casa dele para dizer a ele o que Deus quer, ele vai fazer. A história de um homem leproso que, se ele chegar aqui hoje e Jesus disser a ele, mergulha 7 vezes no pior rio aqui de São Paulo, ele vai fazer. A história de homens que, para agradar a Deus e fazer o que Ele quer, são capazes de se humilhar, que não ficam escondidos por detrás de nenhuma instituição, entende? Por detrás de nenhuma imposição familiar, cultural, sanguínea. Meu pai e a minha mãe são esses, para Deus pouco importa quem é teu pai, quem é tua mãe, quem é a tua família. Mas o que você quer que Ele faça? Mas o que você pode dizer, o que Ele representa para você? E esses homens, quando ouviram que a sua bondade era dividida somente com aqueles que se humilhavam, se arrependiam, atendiam ao seu chamado, atendiam à sua vontade, eles tiveram vontade de matar ele, apedrejar ele, porque não estavam dispostos a ir em busca dessa qualidade que atrai Deus na vida do homem, desse tempo que nos favorece, cujo Deus que opera nele por intermédio do Filho que doou, procura dentro de nós alguma coisa que faça ele ser importante, mais importante do que uma simples base de prosperidade financeira. Uma poção mágica para fazer as coisas que te humilham mudarem, que é isso que o povo está buscando agora por aí. Ele quer ser amado e querido, reconhecido, e a sua missão tem que se relacionar com aquilo que você deseja também. Tem que estar intimamente relacionado com aquilo que Ele vê que você precisa, com aquilo que Ele quer que nós vivamos agora. Eu vim aqui para isso, mas Deus está dizendo para mim que o meu motivo de estar aqui hoje tem um outro parâmetro, um outro universo, uma outra realidade, cujo eu nunca experimentei na minha vida, nunca me preocupei, e Ele está me pregando aqui agora. Esperava um rei que viesse sobre mim, para me dar perspectiva entre os homens, e triunfos e vitórias e reconhecimento entre os homens, mas Ele me envia um pastor dizendo para mim, que Ele vai morrer pelos meus pecados, que Ele vai ser morto, para me dar uma chance de perdão, que Ele vai ser entregue, na cruz do Calvário, para que eu tenha uma chance com Deus de reconciliação, uma chance com Deus de ter o reino celestial, habitar um dia na sua eternidade. O que poderia você hoje nessa noite dizer? Não se adequa, não se harmoniza com aquilo que eu quero para mim hoje, porque as minhas metas são puramente físicas, estéticas, não são espirituais. Uma igreja rica para Deus é aquela que tem a palavra salgada, legítima, cujo poder opera aqui para que os pecadores se arrependam, se consertem diante de Deus. Para Deus a igreja boa, a igreja recomendável, é aquela que se incorpora desse Jesus, para dizer que ela existe, porque há pecadores que precisam se arrepender, e o que Jesus que fala dentro dela, se alegra quando ele se arrepende, festeja no céu, quando um perdido é alcançado por ele,
quando um perdido é salvo por Ele. E hoje, pode ser o teu caso. E não deixa de ser o meu também não. Porque a gente que está congregando há muito tempo na igreja, a gente se preocupa em estabelecer e criar e construir um ser aqui na nossa vida. Muito obrigado, meu filho. Cujas suas qualidades, o seu perfil, tragam coisas que agradam a Deus, que atraem Ele para nós. E essa viúva tinha. Esse homem, esse general também tinha. Talvez algo que você precisa ter hoje na tua vida. E eu dou um texto aqui para os irmãos, de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, a igreja vai ler, amém? Esse texto em nome do Senhor Jesus. Primeira lição aqui, do que Jesus está falando. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Vamos lá. Preparado aí, cenáculo? Você pensou que ia terminar já? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, pode ler. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Vamos falar de gente que Deus tem vontade de dividir a sua bondade, de manifestar a sua bondade, o seu livramento, a sua providência. Os fracos, os desprezados, que se vierem a Ele, Ele vai receber. O poder de Deus se manifesta na fraqueza do homem. O poder de Deus se manifesta quando ele se sente desprezado. O poder de Deus opera nas suas limitações. Essas duas figuras do Antigo Testamento representam exatamente aquilo que nós somos, mas não queremos reconhecer. Por que uma pessoa, ela deixa de ter vontade e desejo por Jesus? Porque ela se sente forte, autossuficiente, capacitada, treinada, amadurecida, desenvolvida. Então por que Deus vai lá, aonde Ele tem poder para falar, e começa exatamente a enfraquecer, né? Quebrar, mexer com o orgulho do homem, tirar do homem essas partes da vida que trazem a ele essa segurança, para fazê-lo perante Deus até o ser imponente. Por que Deus começa a trabalhar exatamente nas áreas até mesmo da igreja com a fé? De que ela seja provada, de que ela tenha pouco, de que ela caia, de que ela desça, de que ela passe situações difíceis, de que ela seja humilhada até. Já parou para pensar? Porque Ele quer que a igreja olhe para Ele. Aquela viúva representa exatamente a simbologia da fraqueza. E Israel, o contrário disso. O homem leproso simboliza exatamente o cara que tinha poder para fazer os seus servos obedecer a qualquer comando, mas que tinha uma doença sobre ele incurável. E naquele momento ele precisava de alguém maior e mais poderoso do que ele. Então é quando estamos fracos, miseráveis, impossibilitados, incapazes, que Deus tem mais campo para atuar o seu poder e a sua misericórdia do que fortes assim. Você entra dentro da igreja e diz que você não tem pecado. E eu lhe pergunto, qual a razão de Jesus ir até aí hoje? Você entra aqui e diz que você não tem mal nenhum.
Então qual a razão que Jesus tem hoje de aí? E dentre tantas outras coisas que nós poderíamos até mesmo pensar aqui, já pensamos até. E lá dentro de nós, manifestamos. Que faria Deus exatamente dizer o seguinte: pois é, até na lepra, até na viuvez, até nas situações mais difíceis, Ele bate a mão no peito e diz que Ele é alguma coisa. Então eu vou em busca daqueles que, se eu bater na porta, eles vão me abrir. E o que eu pedir, eles vão fazer. E vão se humilhar diante de mim. Porque a força dele tem preferência pelo fraco e pelo desprezado. Porque os que são fortes e os que nada têm falta e pensam que são muito, não vão atender ele se ele bater na porta hoje. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas eu sei o que ele quer de você. Você não está nessa situação difícil da tua vida só porque você pecou e errou. Talvez porque Deus está querendo chamar a tua atenção para outras necessidades que você não está dando valor nenhum. Da maneira talvez como você vive, você demonstra que Deus não existe. Porque você não ora, você não busca, você não se aconselha com Ele. Não traz Ele para participar daquilo que você constrói. Só fala dele quando você está em situação difícil. Só invoca o nome dele quando você vê a morte de frente. Mas a bondade dele visitou aquela família e aquele homem, porque eles souberam aproveitar a chance que Deus deu, admitindo que aquela situação pela qual eles estavam vivendo, eles precisavam de uma providência de Deus, de um milagre dele, porque nenhuma consciência ou ciência, ou estudo apropriado humano, ou gabarito humano, ia solucionar o que eles estavam passando, resolver o que eles estavam precisando. Você não está deixando Deus falar na tua fraqueza. Você não está deixando Deus falar na tua incapacidade. E você demonstra isso sempre quando você não vem até Ele e quer tocar a tua vida sozinho. Igreja hoje só serve para pátio e para diversão. O altar não tem mais lágrima, não tem mais choro, não tem mais rendição. As pessoas não querem mais se render. Elas estão fortes aí. Eu estou pregando aqui, eu estou vendo um monte aqui. Tão duras, rígidas. E é bem capaz elas dizerem hoje aqui: pastor Daniel, vai se tratar. O senhor precisa de um médico. Já disseram isso para mim várias vezes já. Porque o que o senhor está trazendo para mim hoje aqui é a orientação de um louco que está querendo que eu admita que as bênçãos de Deus vão vir sobre a minha vida se eu souber receber esse Deus de verdade, refugiar o que Ele me ensina no coração, pôr esse profeta dentro de casa para dizer o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus. Alimentar essa obra antes de ser alimentado, servir antes de ser servido, que foi o que deu à viúva a graça de Deus e os milagres de Deus sobre ela. Saber que primeiro veio o reino de Deus e não o ventre e a sua glória. Saber que até nos momentos mais difíceis da nossa vida, escassos,
Nós temos que dar honra e glória a Ele. E o primeiro lugar é dele. Mas daí chega aquela questão. Mas eu tenho muito pouco para te oferecer. Mas o pouco que você tem, eu quero. Faz para mim primeiro, disse o profeta. E depois Deus vai conceder para você, para o teu filho, e muito mais daquilo que você precisa. Deus trabalha no pouco, no mínimo. E se você souber ser fiel a Ele, e dar honra ao que a fé te ensina, o que ela te pede, mesmo na situação difícil, mais difíceis, Deus vai ter um motivo para fazer alguma coisa por você. Daí Paulo fala em 2 Coríntios 8,15, para você não ficar desconfiado de mim, filho. E o muito acabou sendo pouco, e o pouco acabou virando muito. Lê o texto aí. 2 Coríntios 8,15. Pode ler bem alto, cenáculo. Vai, lê de novo. Para muita gente, o que aquela mulher conseguiu na botija dela foi farinha e azeite. Eu digo para você, porque ela conseguiu foi muito mais do que uma providência financeira. Foi a providência de Deus em tudo que corresponde à casa e à família dela e à alma dela. Você não compreende assim? Vou dizer para você o que Paulo está querendo dizer aí. Quem é o cara que muito tem, mas o que ele muito tem acabou sendo pouco? Porque tem coisas que o dinheiro não paga, o dinheiro não compra. Que só Deus pode fazer. Por isso, que o crente realmente não pode ter muito. Porque se ele tiver muito, o reino de Deus para ele não vai ser mais atrativo. Deus vai deixar ele ficar ali no básico da sobrevivência. Porque se ele quiser atingir metas superiores, de níveis superiores na questão econômica, pode ter certeza, lá na frente Deus não vai estar falando mais nada, porque ele não vai querer ouvir. O rico, quando chegou com aquela conversa para Jesus, de que ele queria ser perfeito, e Jesus, sabendo que ele era um malaca, quando disse que ele cumpria todas as normas do mandamento, Jesus vai pegar ele e disse o seguinte: então, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Sabendo quem era ele, que ele não estava em busca de ser perfeito, ele estava em busca de uma religião. Ele não queria agradar a Deus, ele queria a religião dele. E Jesus pegou ele direitinho no bolso. Não foi um ensinamento para você ficar pobre, foi um ensinamento de que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico se converter. Porque o rico vai chegar aqui, vai olhar para o que eu estou pregando aqui: reino, salvação da alma, arrependimento, conversão. Ele quer Miami. Ele quer Miami, rapaz. Ele quer mansão, ele quer carrão. Ele quer outras coisas que lá no reino não vão ter. Que a terra dá aqui agora. Ele quer glória para ele. Quem é aquele que tinha pouco e acabou sendo muito? A viúva. Porque no pouco ela honrou. E o que Deus deu a ela como providência acabou servindo para ela, para o filho dela e para todos que moravam com ela naquela cidade. Para você que tem um conceito aqui, de que para você ganhar muito, você precisa ter 2 trabalhos. Para a fé, basta um. Se você tiver a bênção dele na tua vida, você não vai precisar se sacrificar, se ajoelhar e adorar patrão. Basta você ter a bênção dele, a aprovação dele, que você não vai precisar se rastejar por um aumento de salário. Deus vai dar. E o pouco que você ganhar vai sobrar para você até emprestar para outros. Sabe por quê? Porque você não vai pagar com doença. Você não vai gastar
com doença, com outras coisas, que são fatores da vida, mas é que lá onde Deus manifesta o poder dEle, o livramento dEle, porque Ele cuida do fiel, Ele cuida desse homem, dessa mulher, que toda vez que Ele pede alguma coisa para a obra dEle, ou o que Ele quer, Ele honra primeiro antes dEle mesmo, e o pouco que Ele tem, satisfaz Ele, satisfaz a sua casa, e até dá para também alimentar os outros que estão fora dela. Então, irmão, comece pela questão de que se você hoje entrou aqui triste, chateado com alguma coisa em relação à tua vida, você não está precisando. Agora, desse altar, um milagre. Você está precisando agora é entender o que Deus quer de você. E o que Ele precisa de você para poder agir hoje em teu favor. O que Ele quer hoje de você não é uma oração bonita e bem feita, mas é um parecer, um simples parecer. Porque eu estou sofrendo, disse Paulo. Porque eu estou sofrendo essa humilhação, disse ele. Daí Jesus foi lá e respondeu: porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso é para que você não se glorie. A glória é minha. Então deixa eu falar na tua fraqueza. Deixa eu falar no teu pouco. E é lá que eu vou operar a minha providência. Se você for fiel nesse instante, nesse minuto, nessa hora em que você está sofrendo. Se você olhar para mim, me reconhecer, que foi o que aquele povo na verdade não conseguiu fazer por ele. Achou que ele não era digno. Que Israel podia viver por si só. Está fraco? Tem pouco? Então pega o que você tem e serve ao Senhor. Pega o que você tem e vamos trabalhar isso aí agora. Para que o Senhor, por intermédio disso e da tua obediência, te dê a resposta hoje. Tenha misericórdia e se compadeça da tua vida. Já o outro, que segundo a palavra de Deus, lá no texto de Mateus, capítulo 23, verso 11 e verso 12, quero que a igreja abra também em nome do Senhor Jesus. Já aquele general, que ficou descobrindo do Deus de Israel, que curava, veio galopando à procura de Eliseu, para poder ter uma providência do Deus que Eliseu servia. E chegando ali, ele esperava ser recebido com condolências, com honras, por se tratar de uma autoridade. E não foi o que aconteceu. O Deus que estava na vida de Eliseu disse para aquele homem: aqui, quem entra com problema tem que se humilhar. Aqui quem entra com dificuldades precisa aprender. Vai falar para esse homem que ele vai ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a cura dele está registrada na obediência dele. Se ele obedecer, Deus cura. Se não obedecer, Deus não vai curar. Esse homem braguejou. Ele ficou chateado. Mas acabou que obedeceu. Mergulhou as 7 vezes segundo nosso Senhor. E encontrou a sua purificação. Já os outros leprosos que tinham em Israel não conseguiram encontrar. E a diferença passa exatamente a estar sobre quem? Sobre aquele que se humilhou. E olha o que Jesus fala aí. Pode ler o texto, Senado. Mateus 23, 11 e 12. Pode ler.
Você quer uma razão para se humilhar? Aquele que desceu do alto, ele desceu para servir. Deus vai servir o homem com salvação. Vai doar a sua vida para salvar quem não presta. O mesmo vai ser batizado, e nem precisa ser batizado, mas disse a João Batista: convém que toda a justiça se cumpra. E teve que se submeter a um exercício que nós merecemos, mas ele não. E você entra aqui para ser exaltado, com base na humilhação dele. Motivo para você mergulhar nesse rio 7 vezes. Ele mergulhou uma, você vai ser 7. Vão ser 7. Porque aqui nesse reino, o homem só sobe se humilhando, só alcança a graça se arrependendo, só alcança a graça querendo se converter. Aquele que quiser se exaltar, vai ser abatido. Deus vai desprezar ele e vai negá-lo hoje aqui. Você que esperava a recepção gloriosa de uma pessoa justa, ele te deu o banco do réu, do culpado e do pecador para você se humilhar. Eu falo você, eu me refiro a mim. E hoje, por razões de Jesus ter servido a nós vamos ter que descer nesse rio 7 vezes, como comprovação de que se ele, sendo digno, se submeteu e obedeceu, muito mais a nós que estamos em dívida e somos pecadores aqui. Por que o lugar de honra agora? E o lugar da exaltação? Se você está leproso, Deus opera por intermédio da humilhação. Deus fala, Deus cura, Ele salva por intermédio daqueles que se humilham diante dEle. A Bíblia faz questão de ensinar trocentas vezes isso, frisar constantemente isso, de que aqueles que entram aqui não entram como autoridades, como chefes, como divindades, mas como pecadores, que precisam se arrepender e se humilhar, porque Deus atenderá mais rápido eles. E o que Ele disser, obedeça. Se humilhe, por mais difícil que seja para você, porque é o preço da tua cura, é o preço da tua salvação. Mas entrando aqui, nesta casa, o qual foi comprada, com o sangue dele, a oferta dele, para querer um lugar de honra, de prestígio, de exaltação própria, é desproporcional. E talvez você diga hoje nessa noite: é melhor o médico se tratar e se curar, porque o que ele está pedindo para mim não tem sentido eu obedecer. Não vejo motivo de eu me humilhar dessa forma, me sujeitar a esse flagelo de me jogar aos seus pés e chorar, talvez, então derramar sobre ele o perfume mais caro, como fez aquela prostituta quando teve a oportunidade. Ou então fazer como aquele cego, de ficar gritando e chamando por ele, para que ele ouça, porque você não tem pernas para ir até ele, e olhos também. Eu sou de outro nível, talvez você esteja pensando aí. Não iria hoje me submeter a esse tipo de coisa. Eu espero que Deus venha a mim hoje, em respeito e consideração ao que eu sou como pessoa. Então é exatamente o que Jesus está tratando aí. O reino de Deus não veio por honras, nem méritos humanos. Ele veio por intermédio de pessoas que se arrependem e se humilham. Fica a teu critério nessa noite dizer o que você vai fazer hoje aqui. Daí eu entro na questão evangélica, né? Com base daqueles que ensinam a matemática da prosperidade, ensinam a matemática da riqueza, como se a única coisa que Deus tivesse a fazer com essa pessoa é dar a ela um nível de vida econômica para que ela não seja humilhada pelas outras que tem.
como se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário, somente para dar à viúva condições materiais para que ela sobreviva e se alimente e alimente o filho dela também. Mas ele quer dizer a todos aqueles que estão dentro da igreja, que ele é aquele que pode chegar hoje a Lázaro e dizer para ele: vem para fora, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque as coisas que operam nele, operam até dentro daquilo que o homem não pode fazer, e o dinheiro não pode comprar. Por isso que eu me atraio muito a esse Senhor, e dependo muito dele, porque eu sei que há circunstâncias na vida que eu posso lidar como homem, mas há outras que ele já me ensinou, que eu não tenho capacidade, nem poder para isso. Por isso que eu tenho que estar ali nos pés dele, ali, clamando, orando, buscando, suplicando, porque eu sei que elas vão vir a mim. E vou precisar resolvê-las debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Pois essa lição eu já recebi. Que para mim, se fosse 7 vezes ou 70 vezes 7, o número das vezes que ele me dissesse: vai lá e se humilha, eu iria. E ainda acharia pouco, porque eu mereço, ele não. E mesmo assim ele fez por mim. Agora achar que o que ele levou ali, de pesado na cruz, foi para que eu também não levasse um pouco disso, é erradíssimo, amigo. Porque ele mandou você pegar a tua cruz também, amar ele como ele te amou e seguir. Se arrependimento, conversão é caro para você, então acho que você não aprendeu a lição. Você vai ter que descer mais um pouco então. Então ele vai começar a trabalhar na tua força, na tua dinâmica, no teu orgulho, na tua prepotência, arrancar algumas coisas de você, para ver se você não enxerga o miserável que você é. Quem sabe? Assim você não vai atender mais as coisas que ele fala. É assim como as coisas acontecem. Quem sabe com uma lepra, Naamã não venha. E com a fome e a seca, a viúva também não abre a sua porta para receber o profeta. E é por intermédio dessas ocasiões provocadas por ele, que ele quer chamar a nossa atenção, que há uma esperança de que algum pecador aqui se arrependa, se converta. Algum pecador diga aqui hoje: eu não vou servir mais nenhum Deus dessa terra. A partir de hoje, meu Deus será o Deus de Israel. Não foi o que esse homem disse? Porque o Deus de Israel me purificou, me curou. Por que eu vou ter que ir lá na igreja hoje? Ah, porque você tem dívidas para pagar com homens. Um problema amoroso não resolvido. E são essas estratégias que têm feito cada dia mais a liderança ficar rica à custa da ignorância. E feito homens se tornarem representantes divinos para as pessoas. É um jogo que está sendo estabelecido. Não isso aqui. De um Deus bondoso, misericordioso, que está à procura e à busca de um coração contrito, abatido, que se ele pedir qualquer coisa hoje lhe dará. E se ele mandar se arrepender, ele vai se arrepender. E se ele pedir para se converter, ele vai se converter. Porque são pessoas que estão entregues, estão vencidas. E porque estão dessa forma, fica mais fácil de Deus se comunicar com elas. Eu não sei qual é a tua realidade, mas estou pregando o que ele me pediu para pregar. O que eu sei é que se eu disser a um aqui hoje, se arrepende e se converta, ele vai dizer para mim: eu sou batizado, tenho igreja e sou pastor. É isso que a gente escuta aqui. Ele vai dizer para nós outras coisas então que ele usa e utiliza para ser forte. E sabe, irmãos, aqui tem espaço para chorar. Aqui nesse altar hoje tem espaço para você se humilhar. Tem espaço hoje aqui para você preparar um caminho com Deus,
um caminho que você chegue rápido à resposta dele, à graça dele na tua vida. E esse caminho é feito de ações, de posicionamento, baseado numa pessoa que está disposta a obedecer, ainda que deva rejeitar a si próprio, que esteja pronta para se humilhar na presença dele, ainda que ela se fira por causa disso. Uma pessoa que esteja disposta aqui nessa noite para chegar até ele, a tirar de si mesmo para alimentar a sua obra, tirar de si próprio para oferecer a ele aquilo que ele pede. E é o preço que Deus está te pedindo hoje aqui, para que ele tenha misericórdia da tua vida, de que você seja esse fraco, esse desprezado, esse desprezível, esse miserável, esse leproso, que vem em busca hoje, não de uma solução, mas de um Salvador, que ama, e que as bênçãos que ele tem, só podem ser divididas com aqueles que estão dispostos a dar o que ele pede, o que ele quer, o tudo, pois é debaixo disso que ele vai operar. Não é só pela questão sofrer porque estou em pecado, mas sofrer porque eu também não quero ouvir, porque eu também não quero escutar, porque eu também não quero depender dele. Isso também é pecado. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.